Apoio Cultural FTD. Fala, meu povo! Estamos aqui de volta! Vocês estão assistindo De Propósito, um programa que a gente fala sobre propósito de vida e como fazer de propósito para que as coisas aconteçam. Hoje a gente está com a Gisele e eu já vou começar com os dois pés na porta perguntando uma coisa para você. Gi, como assim? Um pulmão, um rim, o que aconteceu? É isso mesmo, eu tive câncer na infância, tumor começou no rim, fez metástase no fígado, no pulmão. Em consequência disso, eles tiveram que tirar, né? Tanto o rim quanto o pulmão. Então eu convivo desde pequena sem esses dois órgãos, né? E hoje a gente vai conversar exatamente sobre isso, sobre toda essa sua trajetória de vida e entender também a sua visão de vida, né, Gi? Eu quero te perguntar sobre uma outra coisa que eu fiquei sabendo, recebi em meu zap vídeos de você correndo na neve lá em Ushuaia. É isso, lá na Argentina. Por que você foi para lá? O que aconteceu? Então, o porquê ele é um pouco mais complexo, né? Mas eu venho aí há um ano já tratando, eu descobri depois que eu peguei Covid que meu único pulmão ele está com a capacidade menor, reduzida. E tanto que meu exame ele veio com um estado grave, assim, de restrição de respiração. E eu tive que fazer todo um tratamento através de exercícios físicos de um ano para correr. E quando veio a corrida como uma opção, não uma opção de vida na verdade, mas como uma necessidade de vida, ou eu corro ou eu sou uma candidata a cilindro de oxigênio no futuro, eu comecei a pensar em formas de ressignificar mais essa situação na minha vida, né? E aí, corrida vai, corrida vem, eu encontrei essa corrida e falei, é aqui que eu quero tentar. Lógico, fiz toda uma preparação antes, tudo, mas foi um desafio fora do comum, mais do que imaginava, né? Então talvez o Ushuaia ou Porquê na Neve tenha mais sentido com eu criar memórias que signifiquem para mim coisas boas no futuro do que necessariamente só o desafio em si só, né? 4 quilômetros de prova. Já pensei em desistir, já chorei. Mas aí lembrei do quanto é importante a gente focar nos nossos sonhos, em especial que tudo é entre nós e Deus. Hoje você comentou de maneira muito breve sobre a tua doença e que teve que tirar o pulmão e o rim. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho do tempo, né, que você viveu tudo isso, como foi para você, como você ressignificou isso na sua vida, mas mais ainda entender se o fato de não ter um rim e um pulmão hoje te limitou de alguma forma durante a tua vida. A gente sabe, você comentou da dificuldade, agora tendo que cuidar do pulmão para que continue respirando bem, né, já que ele não está funcionando assim com a sua capacidade de 100% e precisa praticar exercício, mas te limitou em algum momento da sua vida? Eu acho que sim, mas a minha vida, o câncer ele foi uma parte dela, né? Você tinha quantos anos? Foi dos 5 aos 11. Então, nesse período, eu fiquei muito tempo no hospital, internada, fazendo tratamento. E quando você está lá, você convive com... É uma convivência diferente. Então, quando você vai sobrevivendo, você percebe que você vai perdendo teus coleguinhas. Então, um dia você está com uma criança que é teu colega, no outro dia ela já não está mais. Você percebe a gravidade da situação, como eles arrumam uma cama. E fora todo esse peso de você conviver, eu tive uma situação familiar atrelada a tudo isso que piorou mais ainda, né? Então, eu acho que eu não consegui cuidar de mim, do pulmão e do rim nesse tempo todo, porque eu tive que estar sobrevivendo às coisas que aconteceram no meio do caminho. Então, foi minha mãe que me abandonou, depois meu pai, com questão familiar. Com os 3 eu já estava morando com a irmã, 16 eu estava morando sozinha, literalmente sozinha. Nesse período, cheguei a ficar um tempo até na rua,
assim, brincando. Eu morava na favela, então eu tinha que conviver com as crianças, comer com elas, porque era o que tinha. Então, toda essa sequência de situações na minha vida, elas fizeram com que talvez eu não tivesse como colocar o peso na ausência de um órgão, de outro, né? Então, eu fui mais sobrevivendo e tentando com que as coisas ficassem bem. Até que agora, né, quando deu aquela pausa, eu entendi todo o peso de você conviver dessa forma. Muitas pessoas vivem bem, muitas pessoas vivem de forma tranquila. Hoje eu percebo que existe um peso, né, e eu preciso tratar disso para continuar vivendo bem. Então, acho que o câncer foi uma parcela, mas tem todo um contexto de vida que eu nem consigo entender e também não busco mais entender hoje. Hoje eu busco ressignificar isso e tentar transformar isso em algo que eu possa minimamente talvez ajudar alguém ou dar um conselho, um exemplo de vida, alguma coisa que faça sentido para tudo isso que eu já vivi até aqui. Interessante. Enquanto você falava, eu já conhecia um pouco da sua história de vida, sei o quanto foi difícil, né? E imagino o quanto você deva ter sofrido em todo esse período, né? Com tudo isso que você trouxe para nós. Mas passar tanto tempo no hospital, não ter esse amparo familiar, como foi também a questão da educação na sua vida? Hoje eu sei que você é formada e depois você pode falar sobre isso. Formada e mestre e encaminhando para o doutorado, fazendo doutorado. Mas como foi na tua infância? Porque você não teve que lidar só com a questão do abandono familiar, mas tinha todas as outras questões por trás, o tratamento, essa dimensão da educação. Como foi para você? O abandono, eu sempre penso e comento com quem eu posso, né? Ele causa uma ferida na vida da criança que ela é como se você tivesse algo quebrado. Então você tem que construir a tua vida em cima desse algo que está quebrado, né? E quando você não tem uma estrutura familiar, que eu acho que é o mais complicado ainda, você deixa de aprender coisas básicas como amor. Amor para mim é algo novo, não é algo assim. Eu comecei a entender o contexto do significado do amor há muito pouco tempo, porque eu não aprendi isso. Então, amor, valores, respeito, carinho, confiança, aquele elo de confiança com o outro. Então, essa quebra familiar que eu tive lá na infância e essa ausência de questões básicas mesmo para a sobrevivência, fez com que, eu não sei como, mas fez com que eu criasse aquela Gisele aqui dentro de uma casquinha. E aí, para você se libertar disso, para você poder, você tem que ter uma forma, acreditar em alguma coisa. A minha vida, eu coloquei alguns pilares para tentar seguir, isso com 13 anos. Com 13 anos eu falei, eu quero ter a minha casa, porque eu quero ter proteção. E eu vou ter a minha casa. Eu vou estudar, e eu vou fazer tudo o que eu possa para poder ser alguém especial na vida, até eu entender que eu já era especial. Demorei anos para entender que você não precisa se tornar alguém, você é especial por si só, né? E o último pilar eram os meus valores. Eu sabia o que eu não queria abrir mão. Eu sabia que eu queria ter uma vida bacana, mas isso com 13 anos. E foi isso que eu fui construindo. Então, no hospital, eu tive a oportunidade de ver voluntário. E hoje eu sou apaixonada por eles. Para mim, eles são a presença de Deus em pessoa, né? Eu tive a oportunidade de ver a morte como si só. Isso é muito bom porque o meu tempo é diferente do outro. Toda vez que eu percebo que eu quero construir algo a longo prazo, na verdade o que eu tenho é aqui, o agora. Como eu construo o longo prazo sem perder a vida que eu tenho hoje? Porque amanhã eu não sei o que me resta amanhã. Eu lembro de uma vez que o médico chegou, foram várias, que ele falava assim, pode levar para casa, pai, porque de hoje ela não passa. E aí eu ia para casa, passava. Hoje você pode levar para casa que realmente ela não passa de hoje. Aí, levava para casa e passava. Então toda essa vivência no hospital, ela deu uma fortaleza para eu entender que a vida ela é curta e eu preciso viver ela da minha forma ou da forma com que eu consiga viver, né? E aí vem a educação, que para mim foi a transformação.
Eu hoje, para quem quer que seja, se você foi abandonado por pai, por mãe, se você é um adolescente que está vivendo num lar social, se você tem, ou é um adulto que está sem um propósito ou sem um objetivo de vida, foca na educação. Porque através da educação eu fui criando passinhos e passinhos e passinhos para chegar até aqui. Então não é fácil você focar em estudar. Quando o teu coração, aquele barulho, está tudo confuso, você está sofrendo, você está chorando. Eu lembro que no começo eu fazendo o 2º grau era muito difícil, então eu tinha que escolher entre comer e estudar, era uma coisa a trabalhar, então eram poucas opções. Mas às vezes eu chorando, estudando e falando, não, mas tudo bem, daqui a pouco passa. Até que eu entendi que se eu não silenciasse aquele barulho aqui dentro, não de fora, porque às vezes a gente acha que é o barulho dos outros, do que fizeram com a gente, e não é. No final das contas, está tudo em você. A resposta está em você, o cuidado está em você, o carinho está em você. Então eu comecei a entender que eu precisava me curar do que o mundo fez, me curar do que fizeram, me curar, me proteger, criar uma estrutura em mim, né? E a educação foi um passo muito importante. Foi ali que eu aprendi valores básicos, foi ali que eu aprendi parceria, que eu aprendi respeito, que eu aprendi que existe uma rede de pessoas que elas podem te ensinar muito, muito, muito. Inclusive, eu até ia puxar esse assunto para te, enfim, incentivar a falar um pouco mais sobre quem te inspirou. Porque eu tenho certeza que nesse processo todo você conheceu muita gente, né? Eu queria saber desse seu lado. Então, eu não tenho uma pessoa que me inspirou, eu tenho inúmeras pessoas. A Dona Maria, que era uma enfermeira no hospital, eu lembro que eu negociava com ela, eu tomava injeção se ela me desse comida, né? Mas eu adorava a salada de cebola, então ela me trazia conservas, então ela me inspirou a um cuidado de mãe na condição dela. Eu tenho pessoas com que eu convivo hoje que me inspiram a beleza de Deus no sentido de família, né? Me proporciona um sentido de acolhimento, de cuidado de família. Tem pessoas que me inspiram a não desistir, né? Hoje, se você me perguntar o que me inspira, quais são as principais pessoas, enfim, que me inspiram, hoje o que muito me inspira é a vida de Deus mesmo. Quando eu estou perdida, é nele que eu olho, é para Jesus que eu olho e penso, poxa, se ele fez tudo isso por mim, como pequena eu sou em não querer desistir. Quando eu estou no fundo do poço, porque eu sou uma mulher forte, eu considero um ser humano forte, mas eu tenho meu fundo do poço. E volta e meia, quando eu estou lá, eu lembro de um versículo, acho que é Eclesiástico 30, que eu não lembro ele certo, mas não deixa a tua vida sucumbir na tristeza, né? Não se deixe nisso. E é ali que eu me resgato e falo, não, peraí, eu tenho um Deus que me deu um milagre da vida, o meu câncer, quem olha meu prontuário acha que é um absurdo até eu estar viva hoje. Eu tenho inúmeras possibilidades, eu tenho outro que precisa de mim e eu não sei quem que é o outro. Numa curva eu encontro alguém que eu posso ajudar, que eu posso apoiar, que eu posso minimamente transformar, sabe? Eu acho muito lindo você realmente ter no seu projeto de vida o outro também, né? Sendo que você teria todo o direito de não pensar no outro, você pensar só em você. Mas eu fico muito, muito feliz de ouvir isso, assim. É muito inspirador, então saiba que você vai ser uma pessoa que me inspira. Mais de 120 anos, as soluções educacionais da FTD Educação vão de mão em mão até chegar na mesa de mais de 16 milhões de estudantes, todos os anos espalhados por todo o Brasil. Do papel ao digital, da lição de casa às lições de vida, da formação tradicional à formação bilíngue, do infantil ao ensino médio e do básico ao complementar, complementando a educação para que alunos, famílias, professores e gestores evoluam juntos para ir mais longe. A FTD cria laços que unem,
formando muito mais do que conhecimento. Conexões. FTD Educação. Conectamos histórias. Construímos futuros. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E Gi, além de você inspirar pela sua história de vida por si só, é interessante que você passou muito tempo em tratamento, né, no hospital. Então, durante muito tempo, o hospital foi o seu lar, vamos dizer assim. E hoje você atua na área da saúde, né? Você trabalha em 2 hospitais aqui de Curitiba. Como você enxerga a tua missão hoje e como você entende que inspira as pessoas? Além do testemunho que fala por si só, a tua vida fala por si. E quem te conhece sabe dos teus valores, da tua integridade, enfim, isso tudo inspira. Mas como você entende que você inspira outras pessoas? Lá no teu trabalho. Eu não sei se eu entendo, mas todos os dias eu me provoco a tentar ser diferente. Me provoca 2 coisas, né? Uma, eu coloco sempre na minha oração, Deus, que hoje eu possa fazer a diferença na vida de alguém, isso é todo dia, né? E que no final do dia eu possa minimamente estar em paz comigo mesma durante as minhas decisões, o que eu estou fazendo. Então, no decorrer do dia, e isso é diário, isso vale para o trabalho, isso vale para a vida, vale para o final de semana, a gente tem inúmeras oportunidades. O que eu uso hoje no trabalho a beleza de Deus, ela está nos pequenos detalhes, não no contexto geral somente. Então, num paciente que eu olho, num colaborador que às vezes eu posso apoiar, é uma decisão que eu posso refletir um pouco antes, é no respirar. O que eu penso como vida se eu estou no ambiente hospitalar, onde eu tenho inúmeras oportunidades de viver, o que vocês podem imaginar? Lá está a esperança, lá está a tristeza, lá está um contexto familiar. Lá você vai para atender, para fazer uma atividade administrativa, você está tocando a vida de alguém através daquela atividade administrativa. Se você vai para fazer uma atividade assistencial, você está tocando um ser humano como um todo. E se Deus mora nos detalhes, eu acredito nisso, que no dia a dia, quando eu estou no meu ambiente de trabalho, o minimamente que eu posso fazer, e se fosse um hospital, se fosse uma escola, aonde quer que você esteja, ou que a gente esteja, se a gente estiver centrado naquela possibilidade única de você transformar alguma coisa naquele dia, é surreal. Por mais simples que seja o teu dia, alguém se inspirou em você ou você se inspirou em alguém. Eu não estou procurando, talvez, eu não fico observando quem que eu inspiro, mas eu olho cada possibilidade de inspiração da presença de Deus. Então, no dia a dia, quando eu tocar... Esses dias eu estava caminhando para o hospital antes de sair de férias, e é uma coisa tão pequena, mas eu vi um passarinho e o paciente estava muito feliz com aquele passarinho. Eu falei, meu Deus, será que isso é a coisa mais bonita que ele está vendo no dia dele hoje? Entre uma injeção, entre um tratamento, eu não sei o que passa com ele, o contexto dele. Então, aquela alegria toda que ele estava transformando ali, é tão singelo, mas é tão único, é tão importante. Aquilo significa tudo outro. A minha missão, ou a missão, pelo menos que eu acredito, Deus não me permitiu chegar até aqui para minimamente não fazer algo bom pelo próximo. A pergunta que me fica inquietando o que eu posso fazer? Como eu posso ajudar? Como que eu posso apoiar? Como que eu posso transformar alguma coisa, sabe? Gi, e vendo assim essa forma de enxergar o mundo, você acha que você decidir trabalhar com a saúde foi um propósito para você na tua vida? Não, eu acho que foi uma oportunidade. Foi um presente, talvez, de Deus, que eu conseguisse enxergar como paciente e transportar toda essa responsabilidade como colaboradora. Sim, até porque quando a gente, eu fico imaginando você vivendo aquilo, vendo as pessoas trabalhando ao seu redor, e hoje em dia você é uma pessoa que
que tá do outro lado, sabe? Eu acho isso muito, muito maneiro. Eu tenho uma visão que me permite, talvez, e aí que está o ponto de gratidão, né? A minimamente entender que o paciente, ele está, às vezes, exposto a muita coisa, né? E há o maior, que é a solidão, que é o ficar sozinho, que é o se sentir sozinho. E cada gesto pequeno que acontece no dia a dia é transformador. O que para nós é só mais, às vezes, uma música, uma canção, ou às vezes é só mais um bom dia, para o paciente é um único bom dia entre milhões de tratamentos que está tendo. E ele não está ali, ele está ali com o pensamento dele na vida dele inteira. Então, quanto barulho tem na cabeça de um paciente? Quanta inquietação tem na cabeça de um paciente? Hoje, o meu papel, enquanto eu estiver na área da saúde ou em qualquer área que eu esteja, é minimamente provocar que eu possa dar o meu melhor para que esse paciente, esse familiar, vá para a casa dele, vá para o convívio da família dele, ou para que ele saia dali com a cura dele, seja a cura física ou seja a cura espiritual. E muitas vezes o que a gente vive ali, como paciente, como colaborador, não é só uma cura, é uma transformação de uma vida inteira, né? Gi, você comentou que quando tinha 13 anos fez alguns propósitos e um desses propósitos ou objetivos era de ter a tua casa própria. Queria saber se você conseguiu a tão sonhada casa própria e como é para você, né? Você que passou tanto tempo no hospital, ficava pensando, isso chamou a atenção da Ceci também. Às vezes a gente vai, fica 1, 2 dias internado, a gente fica incomodado, né? Poxa, você passou muito tempo, então como é a dimensão do lar hoje para você? Eu consegui a casa, né? Eu comprei ela com 23 anos, né? E aí depois o foco foi quitar, então deu tudo certo, né? Só que a dimensão da casa, a estrutura física, ela é uma proteção para evitar o segundo abandono, que é alguém dizer para você, ó, você não tem onde ficar, né? A dimensão do lar é diferente. A dimensão do lar, para mim, é as relações que eu construí, que eu construo, é onde eu me sinto acolhida. Eu posso selar com você, eu posso selar no meu trabalho, eu posso selar na minha comunidade, eu posso selar, aliás, eu devo selar comigo. Dentro de mim mora o lar mais precioso, que é o lugar onde eu tenho que conviver de forma segura, feliz e comigo mesma. Então, a estrutura de lar que eu estou construindo e que eu vou construir eternamente, ela não é uma estrutura padrão, porque eu não posso me machucar com o normal. Talvez eu não tenha um almoço de domingo em família como todo mundo tem, talvez o meu Natal seja diferente do que os outros, mas o mais importante é que eu me sinta segura nesse ambiente que eu construí e nessas relações que eu chamo de lar. Né, nessa comunidade que eu chamo de lar, a comunidade que está comigo, que me ama, que eu me sinto segura e que eu também amo e que eu também posso proporcionar um pouco de segurança também. Pode ter certeza que você é lar para muita gente no seu dia a dia. Só de conversar com você eu já fiquei com o coração quentinho. E eu queria te convidar, Gi, a deixar uma mensagem final sobre o seu propósito para a galera que está acompanhando a gente. Eu acho que se eu pudesse dizer alguma coisa especial deixa tua marca no mundo. A vida ela é muito breve, ela é muito singela. Se estiver sofrendo, estiver com dor, dá a volta, não deixa essa dor te sucumbir, não deixa a tristeza, os problemas, não deixa os pormenores tomarem conta de toda uma trajetória, de toda uma história. O dia a dia, por si só, ele vai trazer barreiras, né? Mas a gente precisa construir memórias. E não só memórias bonitas para nós, mas memórias bonitas para as pessoas que convivem com a gente. Eu sempre achava que a morte era o fim para tudo, né? Hoje eu acho que não. Eu acho que cada vez que a gente se aproxima, né, seja na velhice, seja em qualquer outra situação, é uma oportunidade de você marcar alguém e se manter vivo para sempre. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem muito ligada com o meu propósito, que eu acho que é viver, e não viver para mim de forma isolada, de forma medíocre, mas tentar viver uma vida de forma bonita
e que ela represente algo não só para mim, mas para as pessoas que estão comigo, ou talvez para aquelas que eu não conheço também, sabe? É isso. Gi, quero agradecer por ter essa coragem de estar aqui hoje e partilhar um pouquinho sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre o seu propósito de vida. Agradecer pela amizade. A Gi é minha amiga. A Gi é minha amiga e ela inspira por si só. A gente não falou de outras questões, não abordamos outras temáticas, mas a Gi é uma das pessoas mais solidárias que eu já conheci na vida, tanto com aquelas pessoas que passam fome e ela ajuda com alimento, quanto as pessoas que precisam de alguma necessidade, né? Alguma ajuda, algum apoio. Eu recentemente comecei a fazer o mestrado e ela mesmo trabalhando, terminando o mestrado dela, iniciando o doutorado, ela sempre se preocupou em querer ajudar e em me pôr a par das coisas quando faltava. E ela é lar para mim, então muito obrigado. Você também é lar por para ser por ser presença tão significativa na minha vida, por me inspirar, nos inspirar. E eu acho que o grande testemunho que você já marcou a vida de muitas pessoas é que a vida é um presente de Deus e que nós temos que usufruir da maneira mais bela e pura desse presente. Então, muito obrigado por trazer esse propósito, por ser essa inspiração. E a gente encerra o programa de hoje com o refrão de uma música muito bonita que fala sobre a vida, né? Sobre não só testemunhar, mas vivê-la da maneira mais pura e singela. É uma forma de um apelo, na verdade, à valorização da vida. Então a gente encerra com esse refrão. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Fale mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Muito bem. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Ficamos por aqui e até o próximo programa De Propósito. Tchau. Apoio Cultural FTD.